Meus amados irmãos, mais uma vez, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês que nos assistem, sejam muito bem-vindos e vamos acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 9, vamos ler os versículos 30 a 32. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 32. Diz o seguinte, a palavra de Deus: E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para te pedir que os nossos corações sejam quebrantados, sejam trabalhados pela tua palavra e que se encontre em nosso coração solo fértil para recebimento da palavra de Cristo. Pedimos a Ti que possamos produzir, então, frutos dignos de arrependimento. E também peço pela minha vida que eu seja encontrado fiel, manejando a palavra da verdade, a palavra da vossa salvação, e que eu não tenha como do que se envergonhar como obreiro aprovado. É isso que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Notificações, metas e prazos sem fim é a régua do nosso tempo, é a performance. Entregas no trabalho, a curadoria que a gente faz em imagens e vemos uma parte da vida que selecionamos no Instagram, nas redes sociais. Até o descanso, ele precisa ser produtivo. A gente se informa, fazemos terapia e graças a Deus, porque fazemos, aprendemos técnicas e ainda assim, certas questões em nosso coração não se resolvem, culpas que não se dissipam, lutos que não se fecham, questões por várias vezes que não se resolvem. E um medo que fica do amanhã, uma insegurança. E daí pode surgir uma pergunta em nossos corações, que constantemente está ali. Se estou indo bem, por que eu me sinto sem eixo nenhum? Porque a minha vida está sem centro que dê orientação a ela, ou estabilidade. Porque me sinto por dentro, desalinhado, por mais vezes que venho à igreja. É nesse ponto que o Evangelho de Marcos, ele nos desloca. Repare na cena, Jesus, ele sai dos holofotes, ele evita a multidão e agora ele vai com seus discípulos e vai ensinando num caminho sem vitrine nenhuma. E o tema não é faça mais. Na verdade, é um anúncio que Jesus ele quer ensinar no particular para os seus discípulos. Ele quer dizer, o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e o matarão. E depois de 3 dias, ressuscitará. Não é mero moralismo isso, é um acontecimento. E nós sabemos que isso aconteceu. E esse acontecimento, ele toca em 3 feridas nossas que muitas vezes deixamos para depois. Por exemplo, a nossa cumplicidade para o mal, quando nós iremos ver que Jesus Cristo foi entregue nas mãos dos homens, e estes homens, segundo Marcos 10, eram pecadores. Então nós fomos cúmplices, todos nós, da morte do Senhor Jesus Cristo. A realidade também inescapável que a morte
está diante dos nossos olhos, e outra realidade é a esperança da vida após a morte, que não depende da nossa utilidade ou da nossa produtividade. Ainda há um detalhe honesto sobre tudo isso. Os discípulos, eles não entenderam, eles na verdade tiveram medo de perguntar, eles foram talvez humanos demais, pecadores demais, e talvez nós sejamos assim que nem os discípulos. Nós temos dúvidas sinceras sobre o Deus Todo-Poderoso, nós temos dúvidas sobre o sentido, sobre o sofrimento, e muitas vezes não fazemos essas perguntas porque podemos parecer ingênuos demais. E o convite de Jesus, ele é simples, mas ele também é libertador. Troque o silêncio defensivo por uma pergunta honesta. Se o evangelho for mentira, você sairá daqui como entrou, só que com mais clareza. Mas se o evangelho for verdadeiro, existe então reconciliação real com o Deus Todo-Poderoso, reconciliação real consigo mesmo e reconciliação real com o próximo. Você e eu não temos nada a perder, na verdade temos tudo a ganhar ao crermos no evangelho. Se trocarmos o silêncio que nós temos em nossos corações por perguntas honestas, nós iremos descobrir que estamos no mesmo lugar que os discípulos estavam no caminho. Nós estamos sem entender tudo, mas convidados a caminhar neste caminho. É exatamente isso que Marcos ele vai nos narrar. Jesus saindo da vitrine, ele ensinando enquanto vai na estrada com os discípulos e fixando o centro dos seus corações para o centro da cruz e o centro da ressurreição. E para perceber tudo isso, vamos costurar essa mensagem ao longo do livro, como nós temos visto, né? Então vamos retornar ao fio da primeira linha de costura de Marcos, lá no capítulo 1, versículo 1. Lembre sempre que Marcos ele escreveu com um objetivo em mente, e ele estabelece na primeira linha do seu versículo, e nessa primeira linha de costura, que ele vai tecer até o final no seu livro, que é o princípio, o início do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Rei, o ungido, o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus encarnado. E desde o capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 8, versículo 21, vemos a comprovação que, de fato, isso é verdadeiro. Jesus é o Deus encarnado, pois ele perdoa pecados, no capítulo 2, ele é o Deus encarnado porque o seu reinado vem acompanhado da autenticação de milagres. Ele é o rei encarnado porque ele exorciza e todos os poderes das trevas são dissipados segundo a sua autoridade. E depois nós finalmente chegamos no capítulo 8, versículo 22, e nós vimos já que Jesus Cristo ele vai iniciar um caminho, o caminho que é diferente de todos os caminhos, é o caminho que ele está seguindo até a crucificação, que nós denominamos de o caminho da cruz. Nós vemos então que quando esse caminho se inicia, Jesus Cristo ele cura um cego, e ele cura esse cego em etapas, e esse cego é uma representação dos discípulos naquele momento, e também de nós mesmos, que estamos a todo momento querendo enxergar mais claramente quem Jesus é e tudo o que ele fez. E assim como ele restaurou aquele cego em etapas, ele está fazendo também na sua vida e na minha vida, e está fazendo na vida dos discípulos que nós vemos, porque Jesus ele quer dar visão àquelas pessoas que estão com cegueira. Depois nós vamos ver no capítulo 9, versículos 2 a 13, que Jesus Cristo ele vai para o monte. Marcos ele registra isso, e alguns discípulos são selecionados ali para perceber o que os aguarda,
Porque o caminho da cruz ele pode parecer muito duro, ele pode parecer muito sofrido, mas existe um benefício tremendo lá na frente. E esse benefício tremendo que Jesus ele vai mostrar é o resplendor da glória do próprio Deus. Jesus Cristo, ele metamorfoseia a sua face, essa é a palavra original, ou seja, ele transfigura, a sua face, ela é mudada para que aqueles discípulos, eles saboreiem um pouco a verdadeira vida que os aguarda. Mas depois da transfiguração, esses discípulos, eles descem, né? Marcos, ele faz questão de falar que uma hora eles estão na elevação e agora eles descem, eles vêm para o vale. Eles vêm para o vale da vida real, onde ainda habita o pecado. E versículos 14 a 29 do capítulo 9, a gente vê então, quando eles descem, uma confusão, algo completamente diferente do que eles viram na transfiguração. Eles veem a impotência dos discípulos, e os discípulos eles discutindo com os escribas, que eram dos fariseus, e cedendo à pressão e sentindo-se pressionado pela multidão, e eles fracassam em um caso muito difícil. E Jesus, então, ele corrige tudo isso, ele liberta o menino que precisava ser libertado dos poderes das trevas, ele corrige os seus discípulos, e ele diz, esta casta não sai senão por oração. E isso é um sinal de que a missão, ela exige contínua dependência do Rei Jesus, e os discípulos, eles estavam esquecendo dessa parte de depender de Jesus Cristo, e é nesse ponto que o texto muda o passo, e aí nós vemos agora no versículo 30 do capítulo 9, saindo dali atravessaram a Galileia, e Jesus não queria que alguém soubesse. Então Jesus Cristo ele não está fugindo das pessoas, na verdade Jesus Cristo ele quer ensinar aos discípulos, é a pedagogia do rei. O rei ele está querendo mostrar algo para os seus discípulos, e para fazer isso eles têm que tirar os discípulos do ruído das multidões, do ruído das vitrines, ele tem que desligar os holofotes e transformar a estrada até chegar à cruz em sua sala de aula. Por quê? Porque agora é a hora do coração dos discípulos serem totalmente alinhados com o coração do rei, com o coração do Messias. E é no caminho da cruz que Jesus ele precisa fixar o centro do coração dos discípulos. O Filho do Homem será entregue, será morto e ressuscitará. Versículo 31. Não é um parêntese, na verdade é a linha mestra que Marcos ele vai costurando desde a primeira predição, capítulo 8, versículo 31, até a terceira predição, que nós vamos ver o fechamento do caminho da cruz apenas no capítulo 10. Veja só como esse caminho é importante, não é? E é a partir dessa linha mestra da pedagogia de Jesus que nós vamos ver essa organização no Evangelho de Marcos. Ele recolhe os discípulos, ele administra o sigilo, ele grava no coração deles a sua entrega, a sua morte, a sua ressurreição, e a partir daqui nós vamos ver, então, a mensagem de hoje em 3 movimentos. E o primeiro movimento que nós vamos ver é que Jesus ele mostra que devemos priorizar a formação, o ensino, nós devemos ser moldados pela cruz e confrontar o medo que nos bloqueia. Tudo isso é mostrado no caminho da cruz, que agora serve de rota de aprendizado. Então nós vamos ver que no caminho da cruz, que é a rota de aprendizado, nós vamos ver o primeiro aprendizado de hoje, que é a prioridade é formar discípulos. No caminho da cruz, é a rota de aprendizado, e o primeiro aprendizado, a prioridade é formar discípulos, versículos 30 a 31, primeira parte. Acompanhe comigo o texto sagrado. Diz assim: e tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Então, Jesus, ele parte dali, e o texto, ele está num tempo, numa ação,
que está mostrando que Jesus ele continua indo na estrada ininterruptamente, e enquanto ele está em curso na estrada, ele está fazendo alguma coisa, que é o quê? Ele está fazendo um ensino ali para os seus discípulos, e não queria que ninguém soubesse disso. E nós vamos ver que essa intenção didática, ou seja, essa intenção de ensino, já foi mostrada por Marcos várias vezes, e já foi registrada por Marcos várias vezes que o próprio Jesus diz isso. Marcos capítulo 5, versículo 43, ele disse, eu fiz isso para que ninguém soubesse. Marcos capítulo 7, versículo 24, não queria que ninguém soubesse. Capítulo 8, versículo 30, advertiu Jesus de que a ninguém soubesse tal coisa a seu respeito. Capítulo 9, versículo 9, não divulgassem as coisas que tinham visto. Agora, por que Jesus ele faz isso? Porque, meus irmãos, sem o caminho da cruz, sem considerar a cruz e toda a dor, todo o sofrimento que existe na cruz, se nós simplesmente falarmos de Jesus e não colocarmos a sua morte, nem a sua ressurreição, nem seu sofrimento, nós estaremos então misturando Jesus Cristo com outra coisa que não é o Evangelho de Deus, ou seja, não são as boas notícias a respeito do Rei Jesus. Então em Marcos você vê que Marcos ele mostra essas várias advertências de Jesus, porque Jesus ele não quer que o ensino dele, na verdade, desde o início do seu ministério, onde ele procura orar num canto solitário, ele não está querendo fama, e ele está querendo ensinar isso aos seus discípulos. Ele quer que o coração dos discípulos seja igual ao seu coração, e que os discípulos não misturem o Deus Todo-Poderoso, o Rei, que não veio para ser rei deste mundo pecaminoso, ele não veio para este reinado que jaz no maligno, mas ele veio para mudar todas as coisas, e ele não veio para angariar fama, angariar seguidores e ter muitos likes no Instagram e em outras redes sociais. Ele veio para um caminho que esses ruídos da sociedade, eles precisam ser contidos, e nós podemos basear isso hoje. Nós não temos mais acesso ao Rei Jesus, não podemos ir na estrada da cruz junto com Ele, mas nós podemos acessar algo que Ele nos deixou, e esse algo é as Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras falam a respeito do seu Filho, por meio dos profetas, a sua morte, a sua humilhação, a sua exaltação, declarado como Filho de Deus por poder, pela ressurreição dos mortos. Então, as Sagradas Escrituras são importantes. E eu sei que muitas pessoas aqui têm dificuldade, por exemplo, de vir na escola bíblica dominical, e são dificuldades justificáveis, mas muitas pessoas não têm essa dificuldade justificável e demonstram a falta de interesse de aprender no caminho da cruz, porque o caminho da cruz começa a aprender as Sagradas Escrituras, já que nós não podemos ter esse acesso ao caminho e à pedagogia de Jesus, mas Jesus deixou a sua Bíblia, os seus escritos, para que os ruídos que estamos aí fora, eles sejam abafados, eles sejam blindados, através do nosso aprendizado nas Sagradas Escrituras. E quando nós negligenciamos isso, meus irmãos, me parece que a gente está falando que esses ruídos, eles são melhores, eles são mais importantes, e vim para dar a nossa manhã, que é muito pouco para Deus. Vamos colocar aí que você só venha para a EBD apenas 1 hora, 1 hora e meia, para estudar profundamente as Sagradas Escrituras, para uma pessoa que se capacitou a isso. Então, isso fala muito sobre nós. Tem pessoas aqui que trabalham, estão com pais doentes, estão passando por alguma doença, mas eu tenho certeza que não é mais do que 50% da igreja que está passando por esse tipo de situação. E isso mostra que nós precisamos, juntamente com os discípulos, ir para essa estrada da cruz e mostrarmos que nós queremos renunciar
Talvez a gente trabalhe de segunda a sábado e a gente só tem domingo para dormir. Aí, nossa, eu vou sacrificar o meu domingo. Só que os discípulos, eles estavam dispostos, não neste momento, mas depois, a sacrificar suas próprias vidas ao Rei Jesus. Me parece muito pouco a nossa renúncia, ao ponto de eu, por exemplo, já ter trabalhado também numa rotina bem pesada, e eu tinha vergonha nos dias que eu não vinha para a escola bíblica ou para o culto à noite, justificando o meu cansaço. Mas os discípulos, eles eram melhores que a gente. Você acredita nisso, meus irmãos? Sabe por quê? Se você ler o capítulo 1 de Marcos, você vai ver que os discípulos, eles deixaram tudo o que eram e seguiram a Jesus. Depois você vai ver no capítulo 6, que esses discípulos, eles não só deixaram tudo o que eram, mas eles deixaram também as riquezas. Eles iam com roupas simples, eles iam sem providência, eles sofreram a humilhação de estar hospedado na casa dos outros e de serem expulsos. E ainda assim, esses discípulos não compreenderam o caminho da cruz. Será que nós temos juntamente estado com Jesus nesse caminho e espantado os ruídos pecaminosos da sociedade? Esse é o objetivo de Jesus quando ele trilha o caminho da cruz junto com os discípulos. Não é para que a cruz e o caminho da cruz esteja em sigilo, mas ele está se importando com os seus discípulos e o que eles estão aprendendo, para que eles não se contaminem com outros ensinos e com outro evangelho. Então, nós vemos que esse caminho é usado como formação, como ensino para os discípulos do Rei Jesus Cristo. Esses discípulos, eles precisam ser formados, e para ser formados, meus irmãos, nós precisamos nos afastar das vitrines. E para nos afastar das vitrines, a gente sempre tem que partir do nosso planejamento de vida, do nosso planejamento de sociedade interna da igreja, tudo o que vamos fazer da igreja. O que é que isso vai ensinar? Qual princípio eterno está baseado todo o planejamento que nós estamos construindo? Porque se nós simplesmente planejarmos a sociedade interna, ou até o nosso governo de igreja, até o planejamento eclesiástico anual da nossa igreja, e a gente se reunir assim, rapaz, o que é que a gente vai fazer na igreja? Eu já sei, vamos fazer o ano tal, vamos fazer o ano tal. Ah, vamos, cara, sabe o que é legal? Vamos chamar fulano para não sei o quê. Rapaz, sabe o que é legal? Vamos enfeitar a igreja, vamos fazer não sei o quê. Você percebeu que a gente nem falou de Jesus? A gente nem respaldou nada nas Sagradas Escrituras? Isso mostra que a nossa preocupação, quando fazemos assim, não é formar discípulos. Porque para formar discípulos, a gente pensa, como é que a gente vai planejar? Que texto você tem em mente para esse planejamento? Qual princípio a gente quer passar para a SAF? Qual princípio a gente quer passar para os adolescentes? Porque a gente vai organizar desse jeito a igreja? Qual o respaldo bíblico? O que é que a gente quer passar na visão, na mente das pessoas? Será que a gente está botando essas bandeiras aqui para que cada pessoa olhe essas bandeiras e veja que o evangelho é global, que a necessidade do evangelho é universal? Ou será que eu estou simplesmente botando essas bandeiras para que fique mais bonito o templo e as pessoas vejam, olha que maravilha, olha essas bandeiras, eu nunca vi essas bandeiras? É assim que a gente está planejando formar discípulos? Porque se for assim, a gente está distante do caminho da cruz e a gente está priorizando a audiência e não o Rei Jesus e seu ensino. Será que a nossa agenda, e essa é a pergunta, meus irmãos, está priorizando ser discípulo do Rei Jesus, ou eu estou planejando a minha agenda segundo os meus planos? Porque você vê que os discípulos, como eu já falei, eles abdicaram de muita coisa. Eu, inclusive, me envergonho quando eu leio isso. E Jesus dá maior bronca em Pedro, né? Nós já vimos, capítulo 8, ele fala, meu amigo, você ainda não aprendeu. Você quer, então, um Messias, um rei, sem a crucificação, é isso?
Mas só que Pedro, ele já tinha renunciado ao seu trabalho, ele já tinha renunciado à sua vida. Só que ele não estava querendo a dor e a morte. E Jesus fala, comigo é assim. Você tem que aceitar a dor, a morte e as coisas doloridas do caminho que é trilhar atrás de mim como discípulo do Rei. No caminho da cruz, nós vemos que Marcos ele não pinta um Jesus evasivo, mas um rei estrategista que está controlando a circulação, a publicidade, está criando um espaço de ensino para dizer logo em seguida o coração do Evangelho. Agora nós vamos ver o coração do Evangelho. Versículo 31 é o versículo que mostra a estrada virando sala de aula e para que a cruz molde os discípulos do rei. Então nós estamos vendo que no caminho da cruz é a rota de aprendizado. O primeiro aprendizado é a prioridade em formar discípulos. O segundo aprendizado é a cruz deve moldar os discípulos. Versículo 31, restando do versículo 31. Diz assim, e lhes dizia o Filho do Homem, será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. A estrada virou pedagogia, virou ensino, virou formação dos discípulos, e agora Jesus Cristo apresenta um conteúdo que ninguém quer, esse conteúdo. Ninguém deseja a dor na sua vida, ninguém deseja a morte na sua vida, ninguém deseja renunciar a algo que gosta bastante, e nós gostamos muito de nós mesmos. E Jesus Cristo está falando que a cruz é que deve moldar cada discípulo, porque a cruz moldou o próprio rei. Ele vai dizer, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E a gente já falou o que significa esse Filho do Homem. Você pode ir na sua casa depois estudar o livro de Daniel, capítulo 7, você vai ver que o ancião de dias, que é o Filho do Homem, ele vai receber, quer dizer, o ancião de dias é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e do ancião de dias, alguém vai receber domínio, glória e reino. E a gente sabe quem recebeu isso, que foi o Filho do Homem descrito em Daniel 7. Esse Filho do Homem que recebe essas coisas do ancião de dias, esse poder, e ele vai levar e conduzir o povo de Deus numa estrada de purificação até a redenção final. Ele vai ser servido por todos os povos. Ele vai exercer um domínio que nunca, jamais passará, que vai ser permanente. E a gente vê o cumprimento de todas essas coisas em Jesus Cristo. Mas na mente do judeu, você olha uma figura dessa, um personagem desse, e você pensa, peraí, essa pessoa que tem todo o poder, todo o domínio, rapaz, quem é assim, a gente pensa o quê? Quem tem todo o poder? Você pensa num rei, você pensa no presidente da república, você pensa em pessoas importantes, o juiz do Supremo Tribunal Federal, essas pessoas aí. E aí você pensa, não, essa pessoa aí, ela é blindada, né? Mas aí Jesus está mostrando que ele é o Filho do Homem, mas ele vai ser entregue. E o tempo de entregue, a gente poderia traduzir assim, é entregue e está sendo entregue. Ou seja, ele está sendo entregue nesse momento, mas ele está no processo de entrega. E se nós seguimos o Rei Jesus, nós estamos nesse processo também. Nós estamos sendo entregue. Nós estamos entregando nós mesmos para submeter os nossos desejos e vontades ao Rei Jesus. Agora, Jesus Cristo, ele não foi entregue em circunstâncias boas. Veja, nas mãos dos homens, o texto diz. E se você for prosseguir no texto, capítulo 14, versículo 41,
Marcos vai classificar esses homens como pecadores. Jesus Cristo foi entregue na mão dos pecadores. Não foi gente boa, não foi gente querendo o seu bem. Ele foi entregue nas mãos de pessoas hostis. Foi entregue na mão de pessoas que não queriam o seu bem. E nós devemos também entregar as nossas vidas para salvar essas pessoas, porque Jesus Cristo fez assim com a gente. A cruz é para isso. A cruz é para demonstrar como a gente deve fazer. Jesus Cristo entregou a sua vida para pessoas que o mataram e o crucificaram. O matarão, mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Marcos faz questão de dizer assim, olha, a cruz não é um acontecimento assim que não foi planejado. A cruz foi planejada do início ao fim, e ela serve para corrigir, é o método formativo, é o que tira as impurezas, né? As tribulações que a gente vê Tiago falando, tira as impurezas, e você vai ver em Romanos capítulo 5, que é o processo de Deus produzir caráter aprovado, e em vez de atribulação e aprovação, fazer o crente desanimar, fazer o crente desistir, na verdade faz o crente produzir mais caráter aprovado e confiar mais no Rei Jesus. E há uma esperança que não decepciona, é o que o texto sagrado diz. Então, o Rei Jesus Cristo, ele morre, mas ele ressuscita. Ele serve dando a sua vida inteira, mas esse entregar envolve sofrimento, envolve serviço, que é renúncia, e envolve espera. E são coisas assim que Jesus Cristo espera de nós, se caminhamos até a cruz e aceitamos que essa cruz molde a nós mesmos. A cruz não é um parêntese da glória, é um método que Jesus resolveu nos ensinar. Ele quer que seus discípulos sejam assim. Eles querem que os seus discípulos caminhem atrás dele, com os seus passos. Quer que os seus discípulos sirvam em benefício do outro, que não merece esse serviço. Quer que os seus discípulos sofram por pessoas que não merecem que eles sofram por elas, e querem que eles esperem a morte ser vencida. É o que nós estamos fazendo, meus irmãos, a todos aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Estamos vendo que no caminho da cruz é a rota de aprendizado. Primeiro aprendizado, a prioridade é formar discípulos, versículos 30 a 31a. O segundo aprendizado é que a cruz deve moldar os discípulos, restando o versículo 31. E a gente vê que no Evangelho, quando os discípulos perguntam em particular, por exemplo, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, a gente vê que Jesus quer que os discípulos perguntem a Ele e que se aproximem dEle. Mas só que agora o narrador ele vai nos expor um defeito formativo nos discípulos, quando eles não perguntam, quando eles ficam em silêncio. E esse é o terceiro aprendizado. O medo bloqueia a cruz. Versículo 32. Versículo 32 diz o seguinte: eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Então veja, Marcos, ele mostra que diante dessa afirmação, mais uma vez, diante desse ensino, diante desse aprendizado no caminho da cruz, os discípulos não estavam compreendendo isso que eu estou falando para vocês hoje. Eles não entendiam esse enunciado. E eles estavam temendo, eles estavam com medo de perguntar ao rei. Talvez por medo do capítulo 8, versículo 32 e 33, que Pedro ele foi repreendido quando ele não aceitou a cruz, quando ele não aceitou que o seu rei morreria nesse caminho. E após essa confrontação, após essa correção,
E depois a gente vê também a dissonância, né, da expectativa de Pedro, mais uma vez, que representa o coração dos apóstolos e discípulos, que ele quer conter a glória, ele vê a transfiguração, ele fica contemplando ali, ele, não, Jesus, vamos ficar aqui, não vamos continuar nesse caminho árduo, não. Ou seja, o caminho do conforto é melhor, fazer as coisas que são mais confortáveis a nós mesmos. E às vezes, quando a gente pensa no desconforto que é seguir o Rei Jesus, a gente prefere ficar na ignorância, a gente prefere, não, eu não quero nem refletir sobre isso. Eu quero ficar do jeito que eu estou aqui mesmo, porque na minha cabeça eu estou servindo o Rei Jesus. E a gente fica que nem os discípulos, com medo de refletir naquilo que o Rei fala. E a gente fica com medo até de perguntar para o pastor, para os presbíteros, o que é que eu discordo do que você está falando, pastor. Mas não consegue mostrar isso na Bíblia. E esse medo faz com que a gente bloqueie a aceitação do caminho da cruz. E a cruz, ela fica fora de foco. E meus irmãos, muitos púlpitos e pastores da igreja presbiteriana têm abandonado a cruz de Cristo. Não têm apresentado a cruz de Cristo. Já teve uma igreja onde eu estava, da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, para quem não sabe a nomenclatura, IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu cheguei, eu fiz uma devocional, eu falei pelo domingo de manhã de pecado, de demônios, de poderes das trevas, e quando o pastor ele chegou, ele falou, meu Deus do céu, ele chegou, pegou para ensinar a EBD para a igreja, meu Deus do céu, falar sobre pecado, sobre a cruz, no domingo de manhã, eu quero alegria, eu quero que felicidade. E aí, será que esse é o evangelho que nós cremos? É um evangelho que, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, quando vem a dificuldade, quando vem o renunciar a si mesmo, não vamos perguntar não, vamos conter isso aí. Eu já tive retornos, né, de pregações, que a pessoa falou assim, Claudino, você falou pecado, foi duro, você falou pecado. Aí eu falei, falei. Aí a pessoa falou, é bom você não falar, só avisa mais. Aí eu, tá bom, obrigado, eu vou analisar o seu pedido. Lógico, não vou ter em prática, né? Mas eu fiquei revisando o meu sermão sobre outras coisas, né? Para essa pessoa ter vindo e falado isso, ela tinha alguma coisa para aperfeiçoar, mas não isso que ela falou. Mas para você ver, meus irmãos, não foi em outra igreja, foi na Igreja Presbiteriana do Brasil, que as pessoas estão suavizando a cruz. E quando nós temos uma fé sem cruz, porque o medo de renunciar a nós mesmos é grande, é um sinal que nós não estamos nessa rota de aprendizado. Nós não estamos na estrada da cruz. Nós não queremos renunciar a nós mesmos como o nosso rei, ele fez. E isso bloqueia o crescimento espiritual no caminho da fé, porque a cruz fica fora de foco. Se a cruz fica fora de foco, não existe dor. Existe um evangelho de alegria, que não é o Senhor Jesus a alegria. Existe um evangelho de bênçãos espirituais, onde você tem a chave, e basta apenas você destrancar, para que as portas dos céus se abram na sua vida. Porque a sua vida não é uma vida de fama, uma vida de sucesso, de muito dinheiro, é porque Deus deu a chave na sua mão, e você não está fazendo os passos corretos, para destrancar as bênçãos. É isso que é pregado aí fora. Mas só que o evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz, do pecado, do juízo, da dor, do sofrimento e da renúncia. Esse é o evangelho verdadeiro que caminha junto com o Rei Jesus. E existe um pastor, um jovem pastor, que ele viveu isso. Uma pessoa chamada Bonhoeffer, né, um nome meio estranho talvez, alemão, ele deixou
a cidade grande onde ele morava, a cidade de Berlim, e ele foi para o interior. E nesse interior ele foi abrir uma escola de pastores, escondida. O lugar ficava numa casa simples, que não tinha fama, não era uma mansão, era uma placa que era um local onde nem tinha placa, não tinha anúncio. E a ideia dele era aprender a fé, com coragem, em silêncio, e formar discípulos ali. Ele escreveu algo para o avô dele, e ele escreveu o seguinte: Deus nos deu um lugar calmo, com árvores e com jovens, querendo aprender. Aqui tentamos viver a palavra, e não só estudar. E conforme foi se passando o tempo, ele vivia num momento da Alemanha, onde existia a polícia do governo, que vigiava e perseguia as pessoas que tinham fé no Senhor Jesus Cristo, chamada Gestapo, para quem entende a história da Alemanha. E um aluno escreveu abaixo o seguinte: nós falamos baixo, oramos com as janelas fechadas, e mesmo assim a paz ali era maior que o medo. E veja, pessoas que estavam arriscando a vida para ter o que temos hoje. E Bonhoeffer, ele não queria que ninguém visse ele como herói político, ele não queria ser adorado e exaltado. Na verdade, ele queria ensinar às pessoas o caminho e a estrada da cruz, assim como o Rei Jesus, ele nos chama. Inclusive, daí nasceu um livro chamado, não sei se alguém já leu, de Discipulado, de Bonhoeffer. E ele escreveu o seguinte: quando Cristo chama alguém, chama para morrer. Não é morrer de ódio, meu irmão, não é morrer para o orgulho, mas é para a vontade de aparecer. Se você dá com a sua mão direita, que a sua mão esquerda não veja. Se você quer que alguém te reconheça, é porque o seu coração já está querendo aparecer, está querendo ir para a glória fácil, e não o viver para servir que o Rei Jesus ele demonstrou. Bonhoeffer, infelizmente, graças a Deus, teve muitos frutos, seu ministério, mas ele em 1945 foi enforcado por causa da sua fé. E no final da sua vida ele orou assim: isto é o fim, para mim o começo da vida, porque existe ressurreição, assim como o nosso Jesus Cristo ressuscitou. E assim como Jesus, que não queria que alguém soubesse da multidão, na vitrine, ele sai da vitrine para ensinar no caminho da cruz, Bonhoeffer apagou os holofotes para formar discípulos, e no caminho da cruz, o conteúdo foi o mesmo que Jesus Cristo pregou aqui em Marcos: entrega, morte e ressurreição. E como os 12 seus alunos, eles também precisavam vencer o medo de se entregar ao caminho da cruz. E a pergunta que fica para nós, quando Deus apaga a vitrine da nossa vida, a gente se cala por medo, ou a gente aprende à luz da Páscoa, à luz da paixão, e a gente pergunta e a gente serve: Deus, o que o Senhor está querendo aperfeiçoar no meu caráter através desse caminho da dor? E isso te motiva a servir o Rei. É uma pergunta difícil, mas todos nós passaremos por dores na estrada da cruz. Diante disso, minha irmã e meu irmão, nós precisamos, em primeiro lugar, entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não é autoajuda, o Evangelho ele não vai mudar a sua vida profissional, o Evangelho ele não vai fazer com que todo mundo na sua família se dê bem, o Evangelho ele não vai fazer com que você consiga entrar na faculdade e mudar de vida, não vai fazer nada dessas coisas. O Evangelho ele vai restaurar o seu coração e transformar a sua vida que reina a morte para uma vida que reina a vida, que nem a morte provoca medo suficiente para que você se entregue a esse Rei.
E o que você deve fazer hoje, você que está nos ouvindo, você que está aqui hoje e não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados, receber essa cura que Jesus está pronto para lhe dar e caminhar conosco numa vida de discipulado. Se assim você fez, nos procure ao final deste culto. Eu, como pastor, os presbíteros Jeremias e Hélio, e nós iremos iniciar um caminho de discipulado com você, para que você aprenda os próximos passos da fé do Rei Jesus. Nós devemos ver também que Jesus Cristo, então, ele se torna o exemplo para nós. Jesus Cristo é o Rei, meus irmãos, que não foi colocado nele uma coroa de ouro, não foi colocado uma coroa macia, mas foi colocado uma coroa de espinhos. E quem colocou essa coroa de espinhos foram mãos pecadoras. Jesus Cristo, ele foi o Rei que foi coroado por mãos pecadoras e mãos que ele curou e que ele perdoou. Jesus Cristo, ele foi o único Rei que serviu por excelência e dedicou toda a sua vida ao serviço. E nós que não somos o Rei, nós que somos súditos do Rei, nós devemos ter Jesus Cristo, nosso Rei, como exemplo, e nós temos que aceitar, então, o caminho e a estrada da cruz na nossa vida, porque a cruz virá, se você é discípulo do Rei Jesus. E essa cruz, quando vir, pergunte: o que é que eu posso aprender com isso? Que área Jesus Cristo quer que eu entregue na mão dele, que eu não estou entregando? Jesus Cristo quer produzir um caráter aprovado nos seus súditos, nos seus discípulos. E esse caráter aprovado envolve dor, envolve tribulação, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, o caráter aprovado produz a verdadeira esperança. Então, quem nos conduz nesse caminho, nessa estrada difícil, que nós nunca conseguiríamos trilhar, é o Espírito Santo que é derramado em nossos corações, e o que nós devemos fazer diante dessa estrada que se apresenta na sua vida e na minha vida, é não resistir ao trabalho do Rei, é aceitar que o Rei, ele está nos ensinando e trabalhando em nossos corações, assim como fez com os discípulos. Esse culto, ele começou com o anúncio de uma vida cheia de notificações, de metas, de prazos, de feed sem fim, é a régua da performance. E a pergunta que a gente fez foi se eu estou indo bem, porque eu me sinto sem eixo, sem estabilidade. E o texto, ele nos mostra que Jesus, fora dos holofotes, é que ele ensina o verdadeiro caminho, o caminho da cruz. Um caminho que noticia e anuncia aquilo que nós não queremos ouvir, a entrega das nossas vidas, a morte e a ressurreição. Isso não é moralismo, mas é um acontecimento que ele quer curar 3 feridas em nossos corações: a nossa culpa, a morte que nós tanto temos medo, e quer fortalecer uma esperança que se torna cada vez mais verdadeira à medida que entregamos nossos corações à cruz. Os discípulos, eles não entenderam, eles temeram perguntar, assim como nós tememos perguntar. E a boa nova de Jesus não é para simplesmente nos humilhar, mas é para curar os nossos corações. E aqui vão 2 convites. O primeiro convite é para você que não é cristão. Troque o silêncio defensivo e perguntas que você guarda no seu coração, e tenha a honestidade de falar com Jesus, de ouvir as Sagradas Escrituras, e que essa mentira que você tanto está prendendo no seu coração e que está impedindo que você entregue a sua vida ao Salvador, ela seja agora quebrada através das boas novas de Jesus, porque Jesus, ele quer te curar,
Ele quer fazer uma reconciliação real com você, com o próximo, e Ele quer curar todas as feridas do seu coração que o pecado deixa. E o segundo convite é para quem já é cristão. E eu convido cada cristão a trabalhar para reduzir o ruído que a nossa sociedade provoca em nossos ouvidos. Tenha a humildade de querer reaprender sempre com o Rei Jesus, deixando o centro do seu coração alinhado com o centro do coração do Rei, que é a cruz, e permita que a cruz molde os seus desejos, as suas escolhas, as suas perguntas, o seu serviço, e caminhe à luz da paixão de Cristo. Jesus, no caminho da cruz, nos forma. A cruz, ela nos molda. O medo perde a voz quando a pergunta que nós fazemos em nosso coração é respondida com Cristo vivo e ressurreto. E a estrada para o aprendizado é justamente o caminho da cruz que nós encontramos com todos os discípulos do Rei, vivendo um culto agradável, aceitável e santo ao nosso Rei Jesus. A cruz é o nosso horizonte, e eu desejo que seja o horizonte dessa igreja em nome de Jesus. Convido os irmãos a fecharem seus olhos, vamos orar ao Rei Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para agradecer, meu Senhor, porque o Senhor, assim como os seus discípulos, não desiste de nós. Nada nos separa do seu infinito amor, nada constrange, nada é suficiente para fazer com que o Senhor nos abandone. Nós te agradecemos imensamente por isso, Deus, porque percebemos que os discípulos são pessoas difíceis, são pessoas que estão cegas e precisam ser aperfeiçoadas. E Deus, nós queremos dizer que nós somos essas pessoas também. Talvez os discípulos sejam até melhores que nós, porque eles priorizaram totalmente caminhada com o Senhor. Eles abandonaram suas vidas, seus empregos. Eles se fizeram como pessoas humildes, anunciando o Evangelho. E ainda assim não foi o suficiente, Deus. Quem somos nós? Nós estamos aqui, Deus, querendo entregar os nossos corações para aprender contigo. Deus, derruba as barreiras do nosso coração que temem áreas da vida que não queremos dar ao Senhor. Deus, quebra qualquer medo que nós temos de confiar em Ti o futuro da nossa vida. Derruba qualquer medo que nós temos, inclusive, de falta, o futuro, como ele não é previsível, torna o nosso coração ansioso demais. Nós temos medo sobre o que vai acontecer amanhã, mas que a cruz de Cristo, ela molde nossos corações hoje, para que tenhamos esperança única e exclusivamente na ressurreição, que a morte não seja um bloqueio para nós. E se assim for, Deus, se assim o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, conceder para que os nossos corações sejam transformados a esse ponto, Senhor, nos dá a capacidade, pelo poder da ressurreição, de oferecermos a nossa vida como sacrifício a Ti, como culto inteiro a Ti, e que os nossos bens, a nossa profissão, a nossa mente, as nossas mãos, os nossos pés, tudo o que somos, sejam para priorizar a vida de renúncia e de entrega que nós vemos no nosso Rei, o Rei Todo-Poderoso, que se entregou, que se encarnou, que se entregou na mão de pecadores, hostis, inimigos. Deus, que nós possamos ter o Seu exemplo em nossos corações para aprender no caminho da cruz. Não faça, Deus, com que nós desperdicemos os momentos de dor, de sofrimento e de lutas que o Senhor nos dá, mas que esse momento sempre nos leve a nos moldar como discípulos de Ti, que recentraliza a cruz no nosso coração. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.